Olá pessoal, vamos agora entender um pouquinho sobre mercantilismo na França, ou perdão, mercantilismo na Inglaterra, lá na página 416. Na parte anterior, na outra parte da aula, eu falei um pouquinho sobre o mercantilismo na França, com as ideias de Colbert, né, como que desenvolveu, algumas pessoas começaram a gostar, outras não começaram a gostar, enfim, são as ideias que estavam desenvolvendo na época, naquele período. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre a Inglaterra, o mercantilismo na Inglaterra. Então, especificamente no governo absolutista da Rainha Elizabeth I, que vai de 1558 a 1603, foi marcado por alguns fatores. Que fatores são esses? Pelo incentivo da marinha mercante e pelo comércio exterior. Só que uma das ações mais importantes que ocorreu para favorecer esse crescimento econômico da Inglaterra foi as políticas protecionistas, né? Realmente de proteção, a política de proteção da nação. Por exemplo, a proibição da exportação de lã. E isso, com essa proibição da exportação de lã, favorecia o aquecimento, o aumento da produção manufatureira da Inglaterra. Os incentivos fiscais também foi uma proposta pela Inglaterra para... O que é o incentivo fiscal, professora? É não cobrar altas taxas de impostos dos exportadores, tá? O aumento das taxas sobre os tecidos importados, que também era uma forma de dificultar a entrada desses produtos na Inglaterra. Outra coisa também que aconteceu nesse momento foi os atos de navegação. O que foram os atos de navegação? É uma série de leis aprovadas em 1651 durante o governo de Oliver Cromwell. Ele fez esses atos de navegação para fazer o seguinte, exigia que todo o comércio entre a Inglaterra e as colônias fosse realizado somente em barcos ingleses, em navios ingleses, somente em navios ingleses. Se não fosse, não poderia fazer esse comércio. E isso fez o quê? Resultou em quê? Em um controle sobre todo o comércio realizado pelos ingleses, tá bom? O que contribuiu para o acúmulo de riquezas e prosperidade na Inglaterra e prosperidade da própria marinha inglesa. Então isso favoreceu realmente o aquecimento ali econômico da Inglaterra. Vamos lá na página 416, atividade. Na página 416, calma aí, aqui. Na página 416, nós temos... Perdão, na página 417. Ah, não, é aqui mesmo. Olha lá, número 1. O que você vai ter que fazer? Explicar a relação da burguesia com a monarquia. O que tem a ver esses dois? Esses dois aí, essas duas classes, vamos dizer assim. O que tem a ver a monarquia, o monarca, o rei, com a burguesia, com os burgueses? Olha só, responda aí. A relação entre a monarquia e a burguesia era para consolidar o seu poder e ampliar as suas riquezas. Ou seja, a monarquia queria aumentar o poder e a burguesia aumentar o quê? Dinheiro, din-din. Então, por isso que tinha esses interesses. Os dois tinham interesses em comum. Um aumentar o poder, o outro aumentar os seus lucros. Vamos lá no número 2. O número 2 é na página 417. 2. Leia a seguir o dado sobre a balança comercial brasileira referentes à segunda semana do mês de outubro de 2019 e depois responda a questão. Então você vai ter que ler esse trechinho aqui e depois para responder a questão. Então leia aí e depois volta aqui comigo. Tenho certeza que já leu, então vamos continuar. Olha só, explique com as suas palavras o que significa afirmar que a balança comercial de um estado era favorável na época do mercantilismo ou que apresenta um superávit atualmente. Então, o que significa realmente a balança comercial favorável na época do mercantilismo e atualmente agora? O que significa? É a mesma coisa. Olha lá. Ter balança comercial favorável significa, tanto na época do mercantilismo quanto atualmente, que o país exporta mais e importa menos. É isso que você vai colocar aí na sua número 2 na resposta da página 417. Espero que tenha entendido o conteúdo e feito a atividade. Até mais, até a próxima. Clica lá e volta aqui comigo para nós entendermos sobre as grandes navegações. Clica lá!